mas é como meninos, como filhos imaturos. A gente inicia 1 João capítulo 2. Bem, queridos, graças e paz a todos, amém? Vamos dar continuidade no nosso estudo de hoje, né? Para quem, não sei se tem alguém vindo pela primeira vez hoje, mas a gente está estudando a carta de 1 João, né? Das três cartas, das três epístolas de João. A gente já viu o prefácio, o primeiro capítulo inteiro. A gente viu o começo do segundo capítulo. E agora a gente está do versículo 12 ao versículo 17. Hoje a gente vai estudar, tá bom? Se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir ela no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 12. Primeira João, capítulo 2, versículo do 12 ao 17, amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Versículos diz o seguinte: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome, ou por causa do nome dele, né? Tem algumas traduções que está escrito assim. Versículo 13: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. 14. Eu vos escrevi, filhos, ou na minha tradução, no caso, está meninos, que também pode ser que esteja na sua. Eu vos escrevi, meninos ou filhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno, ou tendes vencido o maligno. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. E 17, ora, o mundo passa, ou o mundo é passageiro, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Amém, glória a Deus. Fazemos a vontade de Deus, amém, queridos? Para quem não vem acompanhando, a gente está falando a respeito da primeira carta de João. E para quem está vindo, eu vou fazer só uma recapitulação aqui bem breve. A gente viu que a primeira carta de João, João vai direcionar o assunto para reajustar, né, o entendimento da igreja a respeito de algumas coisas, né? Ele vai falar que tinha sido crescido dentro da própria igreja falsos mestres com ensinos bem diferentes daquilo que a Bíblia, vamos dizer assim, ela diz, né, do que Jesus ensinou para eles. E dentro daquele contexto onde a igreja estava se crescendo, outros grupos também estavam crescendo, né? Como o grupo dos gnósticos. O grupo dos gnósticos era um grupo de estudiosos daquela época que estavam dentro da própria igreja, mas que estavam tendo novas interpretações a respeito de alguns assuntos fundamentais da igreja. E assim desvirtuando as pessoas. Eles estavam criando uma nova igreja, vamos dizer assim. Só para você conseguir entender melhor. Eles estavam fazendo novas doutrinas a respeito de algo que já existia. Então, quando João ele vai falar a respeito, né, do que ele escreveu, ele vai direcionado a isso, para fazer as pessoas entenderem a real doutrina, para fazer as pessoas se voltarem de fato para aquilo que era correto entender, a forma certa de interpretar, né? E não fazer divisão, como estavam aqueles gnósticos dentro da igreja. Dentro dos vários motivos, né, que a gente já falou dentro desse tempo,
Isso eu acho que vai ser mais importante de lembrar para você conseguir entender daqui para frente, caso você não tenha vindo antes, né? Então, por exemplo, nesse capítulo e dentro desses versículos que eu vou falar para você, você vai ver João falando várias vezes, olha, eu já escrevi para vocês, olha, eu escrevo, olha, eu já falei para vocês. Ou seja, parece que João está tentando enfatizar que aquelas pessoas já sabiam do verdadeiro conhecimento sobre Jesus, ou sobre algumas características, algumas doutrinas a respeito de Jesus, mas esses falsos mestres vieram e desvirtuaram eles, e fizeram com que eles tivessem um pouco de dúvidas, ou esquecessem um pouquinho o que realmente era certo interpretar, né? Então, eu vou começar para você dizendo algumas coisas. Antes da gente chegar nos versículos do 12 ao 17, vou explicar para vocês como que João ele vem com essa explicação para as pessoas. Primeiro, ele divide em 3 grupos de pessoas, né? Ele fala para os pais, para os filhos e para os jovens. Mas a gente precisa ter uma atenção numa coisa. Quando ele fala para os filhos, ele fala, filhinhos, eu vos escrevo e tudo mais. Como no começo do versículo 12, ele tinha esse costume de chamar todos os cristãos de filhinhos. Então, ele não estava falando a respeito de uma criança, vamos dizer assim, ou um filho pequeno. Ele estava falando carinhosamente dos cristãos. Então, ele estava falando dos pais, dos filhos, dos jovens, dos velhos. Toda vez que João vai falar filhinhos, principalmente quando na maioria das vezes ele vai começar no começo, né, de cada versículo. Ele vai estar direcionando isso a todos. Então, ele primeiro direciona isso a todos. Depois, o outro grupo é os pais. E os pais não são todos que tinham filhos, mas sim todos que eram mais velhos, mais maduros. Então, quando ele vai falar, olha, pais, e fala, ele está falando para quem é mais maduro. Quando ele vai falar, olha, jovens, ele vai falar para quem é mais imaturo. Tem outra parte também que ele fala filhos. E esse filhos não é como filhinhos, ele diz, mas é como meninos, como filhos imaturos, como pessoas mais novas mesmo. Então ele vai falar para 3 grupos. Os pais, esses pais são os mais maduros. Os filhos, no caso, os filhinhos, que são todos. E os jovens, que são os mais imaturos. Conseguiram entender isso? Amém? Está aqui comigo, gente? Vamos lá, hein? Até o final. Outra coisa interessante que a gente precisa saber antes de começar é que ele divide em 2 blocos essa parte, né? Ele divide o primeiro bloco do versículo 12 ao versículo 14, ele fala uma palavra de encorajamento. Ele vai encorajar os cristãos, né? E no segundo bloco, ele vai falar uma palavra mais de advertência. Então, ele vai advertir os cristãos. Primeiro ele vai encorajar, depois ele vai advertir. Do 15 ao 17, ele vai advertir. Amém? Então, vamos lá. Vamos ler o versículo 12 novamente. O versículo 12 diz o seguinte, ó. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome, ou por amor do nome dele, né? Que aqui ele fala no seu nome, obviamente, o nome de Jesus. Então, o primeiro bloco, se a gente pudesse intitular esse primeiro bloco, a gente intitularia dessa forma: a garantia de que somos verdadeiros cristãos. Então, nesse primeiro bloco, João ele vai nos dar garantias de que somos verdadeiros cristãos. No versículo 12, ele já começa dizendo que nós somos perdoados, né? Nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Então, está aí uma garantia que é fundamental você saber, que você é perdoado. Mas não somente isso, mas sim que você precisa indicar que você foi perdoado dos seus pecados e isso se permanece na sua vida. Então, quando ele fala, olha, filhinhos, vou ler novamente. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome, do nome dele. Ou seja, o fato de João falar que nós somos perdoados por amor do nome de Jesus, significa que não depende de nós para que nós sejamos perdoados. O perdão de Jesus, ele não depende ou não tem crédito ou mérito nas nossas atitudes, na nossa força. Muito pelo contrário, o perdão de Jesus ele veio através da obra dele na cruz.
Então, nós já somos perdoados, nós já éramos perdoados, antes mesmo da gente nascer ou saber, né? Então, quando a gente toma uma atitude de nos arrepender, o perdão de Jesus ele já tinha sido liberado para a gente, amém? O problema aí é a evidência desse perdão na sua vida. Como nós sabemos que somos perdoados? Quando nós indicamos que somos perdoados. E como nós fazemos isso? A nossa conduta de vida, a nossa forma de viver. Quando nós somos perdoados dos nossos pecados e entendemos isso, nós vivemos uma vida diferente. Nós vivemos outra forma de viver. Nós não fazemos mais a mesma coisa. Se somos perdoados e entendemos o que realmente Jesus fez por nós na cruz, automaticamente precisa virar uma chave. Precisa virar a chave de quê? De que não vamos fazer mais isso, mas vamos fazer outra coisa. Ou seja, não vamos mais viver uma vida de pecado, mas vamos viver uma vida de santidade de Jesus. Sabendo que somos perdoados, não cometemos mais os mesmos pecados. Ainda que somos pecadores, ainda que temos realmente uma vida cheia de erros, de falhas, nosso indicativo para Jesus deve ser de que não vamos mais cometer os mesmos pecados. Amém? Glória a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, não depende de nós, não é mérito nosso o perdão. Não é mérito nosso sermos perdoados. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas elas se culpam, às vezes as pessoas elas se julgam. Incapaz de viver uma vida com Cristo, não sabendo que é o próprio Jesus que já deu a sua vida na cruz e já liberou o perdão para você, sem mesmo você merecer. Nenhuma atitude que você tomar vai dar o mérito a você de ser perdoado por Jesus. Porque Jesus ele já fez a obra. Jesus ele já se entregou. Jesus ele já te amou, né? A única coisa que você precisa fazer é se arrepender, se voltar para Ele. Como você faz isso? Tomando o conhecimento de que Ele fez isso por você. Quando você tem esse conhecimento, não é informação, sabe? Porque às vezes a gente acha que por ser bem informado, a gente tem o conhecimento, não. Você pode ser muito bem informado de Jesus e não conhecê-lo de fato. Experimentar Jesus. Então, ter o conhecimento de que você é perdoado por Jesus não é só ser informado disso. É virar uma chave na sua mente em que você vai entender o que é essa obra. A partir desse momento, você vive uma outra vida. Você não comete mais os mesmos pecados. E isso é uma das garantias de que você realmente é um verdadeiro cristão. Amém? João tentou explicar isso no versículo 12, ou talvez, claro, né, muito mais do que isso, mas eu estou tentando transmitir aqui para você. Tem um homem chamado Fritz Heinecker, não sei se se lê assim, mas só para você saber que o nome dele é bem difícil de ler, mas dá para entender. Fritz Heinecker. Ele diz o seguinte, o verdadeiro perdoado indica que os seus pecados foram e permanecem perdoados. Resumindo, o que eu disse até aqui. Amém? Versículo 13 e 14, vou ler com você novamente. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, meninos ou filhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Outra garantia de que somos verdadeiros cristãos, o conhecimento que temos de Deus. Uma garantia é essa. Você realmente conhece a Deus? Você já se perguntou isso em algum momento? Se você realmente de fato conhece a Jesus, conhece a Deus? Em que sentido? Como eu disse agora anteriormente, não é de informação, não é o quantas vezes você leu a palavra de Deus, não são quantos livros você leu a respeito de Jesus, ou do que Ele fez, mas é um relacionamento experimental, né? João ele é enfático em dizer, olha, eu já
e escrevi a vocês. Olha, eu vos escrevo, olha, eu relembro vocês. Vocês conhecem a Deus. Vocês realmente conhecem a Jesus desde o princípio. Ou seja, João ele já está dando uma afirmação. Você conhece. Mas o que significa conhecer a Deus? Os falsos mestres, que são um dos grupos, são esses gnósticos, eles se achavam detentores do conhecimento. Eles achavam que eles tinham todo o conhecimento e eles eram dono da verdade e aquilo que eles diziam era, de fato, a verdade inegável. Só que tem um porém aqui. Os gnósticos, eles eram um grupo de estudiosos, realmente, mas eles eram um grupo de pessoas que tinham conhecimento literal, teórico. Né? Eles criaram uma ideia a respeito de cada doutrina de Jesus e do seu evangelho. Eles não tinham o conhecimento experimental de Jesus. O interesse deles não era conhecer de fato a Jesus, por quê? Porque havia uma interpretação que impedia completamente isso. Eles acreditavam que Deus ele não podia ter conexão física com o homem. Por quê? Porque eles achavam Deus uma divindade de fato e o homem algo maligno. Então não podia ter uma conexão experimental, relacionamento com Deus e o homem. Na interpretação dos gnósticos, homens que saíram de dentro da própria igreja, que estavam querendo implementar isso dentro da cabeça das pessoas. Não tinha compatibilidade com o pensamento gnóstico ter um relacionamento com Jesus, um relacionamento com o próprio Deus. Mas João ele vem dizer que aquelas pessoas já tinham conhecido a Deus, ou seja, elas já tinham se relacionado com o próprio Deus, elas já conheciam a Ele, experimental. Gente, o relacionamento com Deus ele não é simplesmente você ler uma Bíblia, você ler um livro 30 vezes. Eu conheço pessoas que leram 33, 32, 20 vezes a palavra, mas não é sobre isso. É sobre se experimentar de fato um relacionamento com Deus na sua vida. É você ser intenso em falar com Ele e você ver Ele agindo na sua vida, ativo na sua vida. É você ser transformado a cada dia por Ele. Ter evidências na sua vida de que Ele está agindo. Isso é ter relacionamento. Fé, exatamente. Exato. Sim, exatamente. Exatamente. Exatamente, amém, glória a Deus. É exatamente isso aí mesmo. Você vê que o relacionamento com Deus na igreja, ele não se dá pelo fato de a igreja ter um pastor que tem 3, 4, 5 faculdades, não é verdade? Mas sim um pastor que realmente ama as vidas, que se importa com as pessoas, que ajuda, que se entrega em prol das pessoas, né? Às vezes a gente conhece tantos pastores que têm capacidades de dar uma aula sobre a Bíblia, né? Mas não tem a capacidade de dar uma aula sobre como é ajudar o próximo. E o relacionamento com Deus ele está muito mais ligado a experimentar Jesus do que a ser bem informado por Ele. O que nós precisamos buscar é isso. É experimentar Jesus e o que tem a ver com Jesus. E não ser bem informado de Jesus. Tem tantas pessoas que a gente vê que fala que conhece Jesus e está no seu coração. Olha, Jesus está no meu coração e está tudo certo. Conheço pessoas que sabem mais do que eu, mais do que todos que estamos aqui, sobre a palavra de Deus, e não vão à igreja, não tem comunhão com os irmãos. Ou seja, não entendeu nada a respeito do que realmente Jesus disse. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você tem que servir a sua vida para a igreja. Mas se você não entende que a igreja, a comunhão com os irmãos, a comunidade é fundamental para uma vida com Cristo, você ainda não entendeu o que realmente é o que Jesus disse, o que é a igreja. Então, gente, João ele estava dizendo o seguinte, olha, vocês já conhecem a Deus desde o princípio, ou seja, vocês já experimentaram realmente o conhecimento de Deus, vocês já se relacionaram com Ele, vocês já viveram isso.
o próprio João, apóstolo de Jesus, transmitiu isso para eles. Não era qualquer pessoa. Então, de fato, eles conheceram a Deus. Então, quando João ele fala isso, ele está querendo eliminar toda a ideia que os gnósticos estavam querendo colocar, os falsos mestres estavam querendo colocar, de que Jesus era inatingível, de que Deus era inacessível, entende? Não tinha possibilidade de ter acesso a ele. Por quê? Porque ele era uma divindade e os humanos são malignos e não tem como, não é compatível. Não, querido, a obra de Jesus na cruz foi justamente para que a gente pudesse ter acesso a isso. Acesso a ele, amém? Então, outra garantia é que somos verdadeiros cristãos é quando nós buscamos conhecer a Deus, buscamos experimentar a piedade, a bondade, a compaixão, viver realmente aquilo que Jesus disse, viver uma vida de oração, uma vida de prazer em ler a palavra, de estar juntos com os irmãos, amém? Glória a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8, vai dizer o seguinte: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago, ele já é um pastorzão mesmo da cajada, né? Você já vê que ele já vem diferente de João, né? Que começa aqui, filhinhos, façam isso. Tiago já vem falando o seguinte, olha... Exatamente. Tiago não alisa. Nada de filhinhos, entendeu? Ele já vem dizendo, ó, limpa essa mão aí que está suja, entendeu? Purifica esse coração aí que está impuro. Mas eu quis trazer esse versículo de Tiago porque ele realmente era curto e grosso, né? Então, aqui está nítido, olha, a mente da igreja que João estava pastoreando estava dividida. Estava uma mente que estava ouvindo falsos mestres e ouvindo verdadeiros mestres, que era o próprio João. Então, ele disse, olha, purifiquem o coração. O que significa isso? Comece realmente a buscar Jesus, sabe? O conhecimento a Ele. Experimental. A purificação do coração não é por informação. É por experiência mesmo. Seu coração não é purificado por ser bem informado da palavra de Jesus, não. Ele é por experiência, derramamento. Sabe, quebrantamento, derramamento de lágrima, quebrantamento, pedindo para Deus trabalhar em sua vida. É só dessa forma que você consegue ser transformado. Existe, não sei se vocês sabem, mas o Novo Testamento todo foi escrito em grego, né? E em grego também tem os tempos verbais, passado, presente e futuro, mas se fala de outra forma. E existe um tempo verbal na língua grega que se chama aoristo. E acontece isso dentro dessa carta. Mas algo que você precisa saber para entender melhor é que dentro dessa carta, João ele usa esse tempo aoristo epistolau, que se fala, né? Que é quando você usa o tempo passado dentro de um mesmo assunto. Por exemplo, eu estou escrevendo uma redação. E aí eu estou no meio da redação, só que eu já disse esse assunto no começo da redação. Então eu vou dizer, olha, eu vos escrevi no começo da redação. Tanto eu vou escrevo. Ou seja, eu vos escrevi, é passado. Isso é o aoristo. João ele usa isso para enfatizar o que ele já havia dito no começo da carta. Então, quando ele fala, olha, eu vos escrevo, eu vos escrevi, ele está querendo dizer, olha, já falei para vocês, entendeu? É mais ou menos por aí. Já falei, vou falar de novo. Então, olha, entendeu? A palavra é difícil, mas eu acho que deu para você entender, né? Vários momentos ele vai falar isso, olha, eu vos escrevo, eu vos escrevi sobre isso, isso e isso. Vou ler de novo o versículo 14 para você ver. Eu vos escrevi, versículo 14, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Parte B do versículo 14 tem mais uma garantia de que nós somos verdadeiros cristãos. E qual é essa garantia? Que nós temos vitória sobre o maligno. Amém? Nós já vencemos o mal. Nós já somos vitoriosos. E o mais interessante aqui é que ele fala, tendes vencido. Ou seja,
ele está no presente falando para eles, olha, ele não fala, olha, você venceu o maligno. Ele fala, tendes vencido. Isso significa que ele já vem vencendo o maligno. Não é hoje, ó, hoje você venceu o mal. Não, você já vence o mal há muito tempo, entende? É mais ou menos por aí. Por quê? Porque ele está querendo dar essa ligação àquilo que Jesus fez na cruz. Justamente porque não é sobre nós. Nós não conseguimos vencer o maligno. Mas, por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício na cruz, nós já temos vencido o maligno todos os dias. Porque cremos na obra que ele fez na cruz para nos salvar. Então, quando ele fala, olha, eu já escrevi para vocês que vocês são fortes. Vocês já venceram o maligno. Ele está encorajando, olha, ele está dizendo, olha, vocês são fortes. Por quê? Porque vocês já venceram o maligno através da obra da cruz. Então, a gente não precisa temer. A gente não precisa temer, querido. Às vezes a gente vive circunstâncias tão desanimadoras na nossa vida assim, que a gente pensa, eu acho que eu vou desistir, eu vou parar, né? Mas a gente tem que lembrar, olha, já venci o maligno. Em Jesus eu já sou vencedor. João, ele está querendo dar essa encorajada naquele povo. E encorajada em nós também. Já temos vencido o maligno há muito tempo. Amém? Por que parar agora, né? Por que pensar em parar agora? Se já somos vencedores há tanto tempo. Através de Jesus, né? Vencemos todos os dias, querido, através de Jesus. Quando você pensar assim, olha, vou parar, lembre que Jesus já te disse, olha, já venceu o maligno, eu já venci, você também vai vencer. Você também já está vencendo, melhor dizendo. Não existe batalha que a gente trave contra ele que a gente não vai ter vitória. Não existe. O inimigo não tira nada de você, querido. Não caia nessa ideia de que você precisa ter de volta o que o inimigo te tirou, porque ele não te tirou nada. Ele não te tira nada. Se você acredita em Jesus na obra da cruz, a sua vida está nas mãos dele, o que sai é por causa dele, o que entra é por causa dele. Amém? Então, qual é a garantia de que somos cristãos? Já vencemos o maligno, somos vitoriosos sobre ele. Sua família já venceu o mal, seu casamento já venceu o mal. É um estudo aqui, mas sabe como é que é, né, gente? Estamos ministrando mesmo. Vamos continuar aqui. João 16, 33 diz o seguinte, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, vencemos nele, somos participantes da vitória de Jesus na cruz. Né? É mais ou menos por aí. Vamos para o próximo bloco? Acaba aqui o encorajamento de João, hein? Eu quero só ver se você não entender esse encorajamento, tá bom? João, ele é bem claro no encorajamento. A Bíblia é clara, querido. Tiago é mais, é verdade. Tiago é mais, né? Vamos lá. Versículo 15, vamos ler o versículo 15, então. Que é a partir do versículo 15 ao 17, começa essa segunda parte, né? O segundo bloco que João, ele vai advertir a igreja agora, hein? Agora ele vai advertir a igreja. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? 3 motivos pelos quais a gente não deve amar o mundo. Versículo 15, o primeiro, a incompatibilidade entre o amor do mundo e o amor do Pai. Por que a gente não deve amar o mundo? Porque esse amor não tem nada a ver com o amor do Pai. É incompatível com o amor do Pai. Amar o mundo significa que você não ama o Pai. Amar o Pai significa que você não ama o mundo. Amém? Não existe compatibilidade nisso. Você não consegue amar as coisas que existem no mundo e amar as coisas do Pai. Mas primeiro a gente precisa entender que mundo é esse, né? Que mundo João está falando. Existem 3 tipos de mundo que eu posso trazer para você aqui, para você entender qual é o tipo de mundo que João está falando. O primeiro mundo é o mundo
que a gente imagina como natureza. Tudo aquilo que Deus fez, né? Tudo aquilo que Deus criou, isso também é o mundo. Atos 17:14 vai dizer que tudo que existe no mundo foi o Pai que criou, foi Deus quem criou. Então, assim, o mundo como natureza não é o mal, né? O mundo como natureza é algo que Deus criou. Então, não é esse mundo que João está falando. Segundo mundo que a gente pode ver na Bíblia, é o mundo como humanidade. João 3,16 vai dizer que Jesus ele amou o mundo de tal maneira, aliás, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mundo aqui, ele não é o mal. Ele é a humanidade que o Pai amou. Então, como nós podemos enxergar aquilo que Deus amou como mal? Negativo. Então, não é a humanidade. Né? Deus amou você. Você não é o mal. Né? Você é algo que Deus amou. Então, não é esse mundo que João está falando. Mas tem o terceiro mundo. O mundo como um sistema maligno, inimigo de Deus. Então, é esse mundo aqui. 1 João 2,15 vai falar desse mundo. Como? Tudo aquilo que se opõe a Jesus e às suas ideias, a seus valores, a sua forma de pensar, seu evangelho, a sua igreja, isso faz parte do sistema maligno que é inimigo do mundo, ou que é inimigo do Pai. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Ó. Primeiro eu vou ler esse comentário aqui de um comentarista chamado William Barclay. Ele fala o seguinte: o mundo como um sistema é uma sociedade pagã, com seus falsos valores, suas falsas maneiras de viver e seus falsos deuses. O mundo é o sistema que se opõe a tudo que é piedoso. João diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, implica uma vida à parte de Deus. O sistema maligno, inimigo do Pai, que a gente está falando aqui sendo o mundo, implica numa vida à parte de Deus. É aquela vida que independe de Deus, é independente do Pai, é independente. Não precisa do Pai para nada. Qualquer pessoa, relacionamento, estrutura social, circunstâncias, situações que não foram regeneradas pela graça de Deus, redimidos por Jesus, faz parte do mundo. Portanto, não ama o Pai. Qualquer governo, qualquer estrutura social que não ama o Pai, que vive à parte de Deus, que vive independente de Jesus, é o mundo. Inimigo de Deus. Não ama o Pai. Ou seja, algo que você não deve amar. João está advertindo você a não amar isso. Quando você vê algo se construindo dentro de uma sociedade que seja a parte de Deus, que seja independente de Deus, não tem relacionamento com os princípios de Jesus, isso é o mundo. E é isso que você não deve amar. Amém? Glória a Deus. Coloquei algo aqui também. É um governo sem o prumo de Deus. Por que eu coloquei isso? Não tem relação com política, isso que eu vou falar, tá bom? Não estou falando da política, o governo aqui que eu coloquei não é a política em si, porque não tem a ver com isso, tem a ver com qualquer governo, qualquer direcionamento, qualquer ideia, né? Que você encontre, que não tem a ver com o Pai, com os seus preceitos, com as suas ideias. Isso é o mundo. Sabe por que eu digo isso? Porque hoje a gente está vivendo um auge mesmo, de novas ideias. Um auge de novas culturas, novas maneiras de interpretar as coisas. Até a própria palavra as pessoas querem reinterpretar. Hoje temos pastores reinterpretando ideias que são fundamentais na igreja, históricas, que não existe outra forma de interpretar. Eles estão levando isso como uma outra forma de interpretar e fazendo com que pessoas acreditem, assim como os gnósticos estavam fazendo. Então, por que a gente precisa entender isso? Qualquer governo que não tenha o prumo de Deus, a direção de Deus, os preceitos de Deus, as ideias, é o mundo. Você não pode amar isso, querido. Tudo que você for analisar, você precisa analisar com o prumo de Deus, com o direcionamento de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vai a primeira advertência aí de João.
Vou compartilhar algo com vocês rapidinho, antes da gente ir para a segunda. Eu gosto muito de tecnologia, né? Trabalho com audiovisual, então eu gosto muito. E eu vivo estudando isso, né? Redes sociais, coisas do tipo. E eu vi algo que diz que hoje as redes sociais, ela é aquilo que a televisão foi antes de 2005, 2000, para trás, né? A gente via muito na igreja a gente falando a respeito da televisão, que a televisão aliena, que a televisão ela é mundana, que a televisão ela vai te levar para o inferno, tudo isso, né? Depois a gente viu pessoas falando que a televisão foi comprada com o dinheiro dela e ela não vai levar ela para o inferno. Por quê? Porque ela comprou a televisão e está tudo certo. Ela vê a hora que ela quiser. Ou seja, a gente foi vendo, né, mudanças de interpretação a respeito da televisão, né, dentro da igreja. Hoje, a rede social ela é o que a televisão foi. Por quê? Porque a rede social ela consegue te prender dentro de um celular durante horas. Horas. Você vai ver sua estatística lá no Instagram, quantas horas você mexe por dia? 2, 3 horas. A televisão fazia isso. Quanto tempo o Silvio Santos não conseguiu te prender na televisão? Não é verdade? Os grandes interlocutores da televisão te prendiam vendo. Era muito mais difícil, né, prender, mas Silvio Santos, Raul Gil, Faustão, prendiam atrativos, entretenimento, né? Hoje é a rede social que faz isso. A rede social ela te preenche de tantas coisas que você se pega 2, 3 horas, não direto, mas às vezes divididas no dia, vendo o que está acontecendo. Né? E isso é uma das grandes coisas que a gente precisa enxergar daqui para frente como sendo aquilo que vai afastar o maior número de pessoas, né, da vontade de Deus, da forma certa, vamos dizer assim, de conhecer a Deus. Ali você vê diversos tipos de informação, diversos tipos de opiniões, vídeos de diversos tipos de pessoas. E é tão bom, às vezes, um vídeo que você ouve e você fala, nossa, é verdade, tem sentido. E aquilo ali entra na sua cabeça. Eu estou falando isso, gente, eu tenho 25 anos, não tenho 50 anos não, tá bom? Eu estou falando isso porque é estatística, é uma estatística isso. A crescente de atenção que vem tendo nas pessoas em relação à rede social é muito grande. Até comentei com o pastor. Muito pior que a televisão? Ah, então. Pior no sentido... Exatamente. Verdade. Sim. É verdade. É verdade. 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 É verdade. É o outro extremo, né? Você vivia um extremo, agora você está vivendo um outro, né? Todo mundo quer revolucionar tudo, né? É verdade. Mas é bem por aí. Eu acho também que a rede social é muito pior do que a televisão. Dentro desse tempo, vamos dizer, que nem eu comentei com o pastor isso. Desde 1950 para cá, a tecnologia ela se desenvolveu, acho que quase 1 trilhão de vezes a mais do que o cérebro humano. Isso diz nesse artigo. Então, você imagina o nosso cérebro tendo que combater com algo que desenvolveu 1 trilhão de vezes mais. Entende? Então, dentro de uma rede social, você tem muita gente querendo prender tua atenção por trás. Muita gente. Jogando um anúncio que te interessa. Às vezes, você dá um clique em algo. No outro minuto, já aparece um anúncio a respeito daquilo. Você nem queria. Às vezes, você está comentando aqui com a sua amiga algo. Você nem clicou no celular, aparece para você. Tá vendo? Não estou falando algo aqui que vocês desconhecem, entendeu? Porque isso é a nova forma de te entreter.
Só que dentro dessa rede social, você tem coisas muito boas. Não estou demonizando a rede social, não, querido. A rede social é ótima para divulgar o evangelho, para você fazer crescer aquilo que Jesus fez. Ótima, se você souber usar. Mas você também vai ter acesso a muitas outras coisas que tem muito a ver com o que o nosso irmão falou, de revolucionar, de reinterpretar, de trazer uma nova forma de ver as coisas a respeito da igreja, a respeito dos crentes, a respeito dos, enfim, né, dos cristãos. Então, aqui eu digo que o mundo é isso. Isso faz parte do que João diz ser o mundo. Amém? Primeira advertência que João faz, olha, o amor de Deus é incompatível com o amor do mundo. Se você tem amor, por isso você está incompatível para receber o amor do Pai. Você não ama o Pai. E eu não digo isso à rede social, entende? Eu digo isso no sentido geral que se trata o mundo. Né? A rede social deu um exemplo. Vamos seguir. Versículo 16. Ele vai falar o seguinte, ó, vou ler para você. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Quais são os resultados de amar o mundo? Você cria um desejo carnal. A concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É todo aquele desejo que vem de dentro para fora. Cobiçar, consumir, o desejo de prazer, querer viver consumindo, querer satisfazer seus prazeres. É a concupiscência da carne. João está dizendo aqui que a concupiscência da carne significa que você ama o mundo. Quando você vive uma vida de prazer intensa, de dar prazer para si, você está amando o mundo. Existe uma linha filosófica para definir o que é isso. Isso é o hedonismo. Hedonismo, se você for pesquisar depois, é uma linha filosófica que diz que o prazer é algo que você deve atingir como estilo de vida. O seu estilo de vida deve ser o prazer. Você deve viver em função de dar prazer para si mesmo. Olha isso. Você se torna alguém que vai satisfazer tudo aquilo que você deseja. Isso aí é a famosa liberdade enganadora, né? As pessoas entendem como liberdade você fazer aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Você é livre para isso. Isso é uma concupiscência da carne. Isso é amar o mundo. Amém? João está dizendo isso, olha, não ameis o mundo, porque é incompatível ao amor do Pai. O que é o mundo? O mundo é amar a carne. O mundo é você satisfazer os desejos da carne. O mundo é você ser hedonista. O mundo é você consumir mais do que você pode. O mundo é você dar prazer para o seu desejo carnal. Enfim. Segundo, concupiscência dos olhos. O que significa isso? É quando você deseja algo de fora para dentro. Se é que eu posso dizer assim. Os olhos, eles são aquilo que ilumina o seu corpo, não é isso que a palavra diz? É a luz, não é verdade? Então, os seus olhos, ele vai enxergar para que dentro do seu corpo ele seja iluminado. Então, tudo aquilo que você enxergar e desejar é aquilo que vai mover o seu coração. Então, se você tiver uma concupiscência dos olhos para algo que não seja a vontade de Deus, a presença de Deus, aquilo que tem a ver com Jesus, aquilo vai trabalhar dentro do seu coração de tal forma que você vai querer ter. Entende? Então, a concupiscência dos olhos é aquilo que você enxerga de fora e entra dentro de você. Consumismo, por exemplo. Consumismo compulsivo. Você passa, por exemplo, numa loja de roupa, vê um sapato. Aliás, loja de roupa, vê um sapato não, né? Não é um pouco estranho, né? Não dá, né? Mercado Livre, é isso aí. Eu já tenho muitos pontos no Mercado Livre, viu? Então eu também estou nesse meio aí. Você olha o Mercado Livre ali, você vê algo em promoção, 50% de desconto, você não tem. Mas você passa no cartão, entendeu? Entendeu? Então, peraí. Será que isso aí é um indício de que você é uma pessoa consumista? Será que essa tua atitude está sendo uma atitude de alguém impulsivo, consumista? Viu, quer, compra. Viu, quer, come.
Isso aí é a concupiscência dos olhos. Então, quando você vê que você está satisfazendo tudo que você enxerga, você quer ter, e você faz o possível para isso, isso não é somente comer, comprar, é ter alguém. Às vezes você se apaixonou por alguém e você faz de tudo, loucuras por aquela pessoa. Você mata alguém. Entende? Mas vocês estão entendendo, né? Então, isso é a concupiscência dos olhos. Isso faz parte do sistema maligno chamado mundo, que João está dizendo aqui. Amém? A terceira que João fala, ó, isso é o resultado de amar o mundo, né, que a gente está falando. Soberba da vida. A soberba, gente, ela é algo que a gente, acho que talvez mais viu, né, dentro da igreja. Quantas vezes você já não vê alguém soberbo dentro da igreja? Às vezes a pessoa sabe um pouquinho mais de Bíblia do que você, ela já se acha a rainha da Bíblia, o rei da Bíblia, né? Às vezes ela sabe como limpar o copo ali. Só ela sabe. E ela já acha que é só ela que pode limpar o copo. Ela canta bem, é só ela que pode cantar, porque a voz dela... Isso eu estou dizendo dentro de um contexto chamado igreja, né? Só para vocês entenderem. Mas a soberba, ela é tudo aquilo que faz o homem se iludir consigo mesmo. Né? Eu tenho a capacidade de fazer um vídeo bom, né? Eu vou achar que o meu vídeo é melhor do que todo mundo. Isso é soberba. Quando, na verdade, o soberbo acha que tem, mas, na verdade, ele não tem. O soberbo é aquele que se ilude, que se vangloria consigo mesmo, achando que tem muito de algo, mas, na verdade, ele não tem. Ele acha que ele é tão bom em algo, a tal ponto de se iludir, achando que tem, mas na verdade ele não tem. Olha, eu vou ler algo para você aqui que vai resumir bem. Alazoneia é uma palavra grega que João usa para descrever soberba. Ele fala alazoneia. Essa palavra alazoneia, ela é uma palavra que tem origem em outra, que é alazon. Só sai o eia, né? Fica o alazon. Essa palavra alazon, ela era usada para descrever as pessoas que atribuíam para si qualidades dignas de louvor que de fato não tinham. Já viu a palavra fanfarrão? Quem já ouviu? Fanfarrão. O comentarista Hernandes Dias Lopes, um dos maiores expositores da Bíblia que a gente tem hoje no Brasil, ele usou essa palavra fanfarrão. Ele falou que ele usou. Depois você vê, pastor, ele usou. Ele falou que o soberbo é um fanfarrão. O que é um fanfarrão? Uma pessoa que fala que tem demais algo que ela não tem nada, ou que ela tem pouco. Esse é o fanfarrão. Você é um fanfarrão. Não é pejorativo, não é gíria. Isso é uma palavra real. Os fanfarrões. Sabe aquelas pessoas que... isso é o comentário que ele mesmo diz, né? As pessoas que iam vender algo e ela falava que aquilo era ótimo, ele era bom, ele sabia fazer a melhor daquilo. E a pessoa comprava e aquilo era ruim. Sabe? Isso era o fanfarrão, isso era o alazão, isso era o soberbo. Naquela época. A palavra que João usou é uma palavra que remete a isso. Alguém que conseguia te convencer que tinha muito de algo. E quando você comprava, por exemplo, você via que aquilo era ruim. Então ele era um fanfarrão. Isso é o soberbo. Segundo o que João fala aqui. Quando você vê alguém soberbo, se achando muito a respeito de algo, pode ter certeza que você vai se decepcionar com aquilo que ele faz. É mais ou menos por aí, entendeu? De si próprio. Nossa, você resumiu tudo. É isso. Parece que ela tem o desejo de fazer isso para tentar se preencher, né? Tipo, olha, não, eu faço isso e tal. Mas, na verdade, ela não tem. Na verdade, ela não é boa naquilo. Na verdade, ela está se iludindo com algo porque ela não vê nem os defeitos que ela tem. Cria uma imagem também. Ela acredita, exato. É esse o ponto. Ela acreditar que ela é melhor do que você. Exatamente. Ser exaltado. Exatamente. É isso aí, exatamente. Define. E é tão claro isso na nossa cabeça que você vê que as pessoas que mais são soberbas, elas não conseguem enxergar os seus maiores defeitos.
Por isso que a soberba faz parte do mundo, do sistema maligno, porque ela não deixa você enxergar o quão ruim você é, né? O quanto de defeito você tem. Então, queridos, que a soberba saia da nossa vida, amém? Não entre, porque nós somos falhos. Estou terminando. Versículo 17, para acabar. O terceiro motivo, né, pelo qual nós não devemos amar o mundo, porque o mundo é passageiro. O versículo 17 vai dizer o seguinte, para a gente terminar, eu vou ler para você. Versículo 17, ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece e permanece para sempre. Amém? Existem dois estilos de vida que o cristão, que o ser humano ele vive. O primeiro é aquele que vive para a eternidade. O segundo é aquele que vive para o tempo. Existe aquela pessoa que vai viver para tudo aquilo que é eterno. E existe aquela pessoa que vai viver tudo aquilo que é passageiro. Para viver para o que é passageiro. Por exemplo, aquele que vive para o tempo vive para os prazeres da carne. Aquele que vive para a eternidade vive a alegria do Espírito. Aquele que vive para o tempo vive para o que pode ver. E aquele que vive para a eternidade vive para as realidades invisíveis de Deus. Quantas realidades você já viveu na sua vida invisível, que foi o próprio Deus que proporcionou? Uma providência, por exemplo. Deus faz as coisas aparecerem para você na sua frente. Deus faz surgir aquilo que não existe. Isso é viver uma realidade invisível de Deus. Você não viu, mas aquilo aconteceu na sua vida. Isso é uma característica de alguém que vive para a eternidade e não para o tempo. Quem vive para o tempo consome de forma impulsiva. Quem vive para a eternidade renuncia de forma impulsiva. Quem vive para o tempo pede mais. Quem vive para a eternidade entrega mais. Quem vive para o tempo guarda sentimentos ruins. Quem vive para a eternidade libera perdão. Quem vive para o tempo para mediante as circunstâncias, mas quem vive para a eternidade continua com foco no alvo. Amém? Glória a Deus. Quem vive para o tempo acumula conquistas na terra, mas quem vive para a eternidade acumula tesouros no céu, porque é lá que está o seu coração. Amém? Para terminar, existe um homem chamado John Rockefeller, foi o primeiro bilionário da história da humanidade. Esse homem, quando morreu, foram perguntar para o seu contador quanto que ele tinha deixado de dinheiro. E aí eles disseram, olha, ele deixou tudo, não levou um centavo. Ou seja, todo o bilhão que ele teve não foi com ele, ficou aqui. O que isso significa? Que toda a sua vida foi em prol daquilo que era passageiro e não em prol daquilo que era eterno. Nada do que ele conquistou aqui, dentro desse $1 bilhão, foi com ele. Ele foi sozinho, ele morreu sozinho. Não morreu com $1 bilhão. Então, que a gente possa entender isso. Nós somos as pessoas que vivem um estilo de vida para a eternidade, não vivem para o tempo. Nós vivemos para aquilo que é eterno, não vivemos para aquilo que é passageiro. Amém? Exatamente. A Bíblia é enfática nisso. Então, que a gente sai daqui entendendo isso hoje. João, ele quis nos direcionar a viver uma vida para a eternidade, não para o que é terreno. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, fazer uma oração.